Olá, o Viver e Empreender podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber o Matheus Ripardo, ele que é empresário, sócio fundador da Fortal Notebook lá de Fortaleza. Matheus, que legal te receber aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Olá, Estel. Olá, meu amigo Alex. E a todos do Viver e Empreender, que assim como eu acompanham esse podcast espetacular. Muito obrigada, Matheus. Matheus, que é nosso telespectador, nosso ouvinte, agora está aqui com a gente. Chegou diretamente, gente, de Fortaleza. Acabou de chegar do aeroporto aqui no nosso estúdio em São Paulo. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui. Quero começar falando sobre a sua trajetória empreendedora. Você que é empresário desde muito cedo, verdade? Sim. Vamos lá. Eu empreendo desde os meus 20 anos de idade. Comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos de idade. E aí trabalhava para o meu padrasto, na assistência técnica dele. Passei por outra loja também e analisei aquele cenário todo e resolvi mergulhar a fundo no mundo do empreendedorismo. E o que é empreender para você, filosoficamente falando? Eu simplifico como mergulhar e não ter medo. Empreender é se reinventar e resolver problemas. Eu falo por mim porque a gente trabalha numa área técnica. A gente vende serviço. Então, os nossos serviços, a gente busca ter um diferencial, a gente busca estudar, analisar a dificuldade e as dores dos clientes para resolver aqueles problemas, e aí a gente consegue empreender de uma forma inteligente e se sair diferente do mercado. Sim, Matheus, você tem 28 anos. Com que idade exatamente você começou a empreender? Que a gente pode dizer, não, ele é um empresário desde essa idade. Acredito eu que aos 22 anos de idade, entre os 20 e 22 eu ficava com medo, com receio de empreender, mas depois eu decidi, essa é a vida que eu quero, vou a fundo, vou me especializar, vou encarar, e com 22 anos de idade já tinha uma certa experiência na minha área, então eu resolvi trabalhar para mim mesmo de uma forma autônoma. E quais foram os maiores desafios ali naquela época, com 22 anos, começando de fato? O maior desafio era a inexperiência. A gente não tinha uma certa ideia de como empreender, administrar bem o negócio, e por falta também de conhecimento técnico, de estrutura, eu comecei a empreender com serviços. Então a gente não, eu particularmente não tinha uma certa estrutura técnica, tinha que trabalhar da forma que dava e buscando melhorar, aprender também, me qualificar na minha área, me especializar para fazer um serviço com excelência. E quem te ajudou lá naquela época? Você teve algum mentor, algum parente, algum amigo, algum chefe que você se inspirou, que te deu aquela mão? Para ser bem honesto, não. Assim, um chefe, um mentor, não. Eu tive um sócio, bem no começo da minha trajetória empresarial, e aí a gente era quase primo. A gente começou a trabalhar juntos na loja do meu padrasto, e aí a gente resolveu encarar esse desafio que é empreender. Mas o que me inspirou foi fazer diferente do que eu já tinha aprendido, sabe? Eu passei por lugares que eu via coisas erradas e buscava aprender com os erros dos outros. Muito bom. E aí, quando eu resolvi empreender, eu não vou fazer daquela forma. Eu vou fazer diferente, até como gestor, como um líder, da forma que eu era tratado. Eu não me sentia bem, ou como eu era cobrado, não sabia, eu não tinha aquele certo discernimento, e eu resolvi estudar essa área de liderança, de gestão administrativa e todas as áreas que é uma empresa, né, que a gente precisa. Que legal, né? Geralmente a gente vê o empreendedor que é mais técnico e tem que aprender tudo isso. Você já fez o caminho contrário, posso dizer isso? Sim, porque assim, no meu segmento, eu vejo muitos empreendedores muito bons de bancada. Sabem resolver problemas, mas não só pensam ali no laboratório, digamos assim, não sabem quase nada da parte administrativa, relacionamento com clientes, e aí deixa a desejar. Eu já parti para esse princípio de fazer diferente. Com certeza. Agora, para quem está ouvindo o nosso podcast, para quem está assistindo a gente aqui na IPTV, Matheus, explica o que é exatamente o trabalho de vocês e em que consiste o serviço que vocês oferecem.
Pronto. Atualmente, a gente tem uma assistência técnica especializada em notebooks e computadores. A gente resolve todos os tipos de problemas, a gente faz tanto do básico ao avançado lá, os nossos serviços, e vendas e peças de acessórios. A gente também trabalha com empresas, então a gente atinge ali tanto o consumidor final, como o empresário que tem a necessidade de ter uma empresa que possa confiar, uma certa parceria também na facilidade de pagamentos e na logística de solucionar os problemas técnicos deles, sabe? Super importante esse suporte técnico externo, né, Matheus? Acho que as Sim, empresas cada vez mais buscam isso, né? sim, sim, sim. E qual seria o diferencial de vocês ou os diferenciais de vocês? Você pode destacar aqui? Se tratando do cliente final, do consumidor final, sem dúvidas é o nosso atendimento, transparência, e a gente busca ali mostrar para o cliente todos os trâmites dos nossos serviços. Tem um atendimento ali personalizado, a gente esclarece todas as dúvidas dos clientes, a gente realmente entende quais as necessidades e busca solucionar da melhor forma possível. E aí, pós aprovado, o cliente vai acompanhando como está o serviço. A gente sempre busca agregar, fazendo mais do que prometido ou combinado, e aí acaba fidelizando o cliente. Sem dúvidas, é inevitável que isso não aconteça. Sim, e como ninguém faz nada sozinho, quero saber sobre a sua equipe. Como ela é composta, o que é importante para você na hora de contratar uma pessoa? O importante para mim, na hora de contratar, é saber se a pessoa está disposta a comprar a minha ideia. A ideia da empresa, se ela está ali para estar no mesmo propósito. E a minha equipe hoje, eu conto com 5 colaboradores, eu tenho um atendente, um consultor técnico, está ali para tirar todas as dúvidas dos clientes, explicar como a gente trabalha, e 3 técnicos fixos de bancada. Então eu monto ali um ecossistema que dependa o mínimo possível de mim, para eu ficar mais na parte de gestão, vendo como está funcionando todos os processos da empresa, sabe? E assim tem funcionado muito bem. Você consegue ter aquela visão externa realmente de empresário? Hoje sim, hoje sim. No início não, porque a gente tem que se adaptar, ali criar realmente uma cultura, uma logística que a empresa vai ficar bem funcional e bem independente. Você Sabe? caminhou muito para chegar a esse patamar, imagino. No começo eu tive que estudar muito sobre gestão, que não era o meu foco. Meu foco era aprender o técnico, conhecimento técnico, e fiz curso em cima de curso, e me especializei e tentei, mas aí eu vi a necessidade. Todo empresário, todo empreendedor tem que estudar principalmente a parte de gestão, de marketing, todos os processos que uma empresa precisa. Para se sustentar. Sim, sim, sim. Para se promover, para conquistar clientes, né? Essa ponta da lança à venda, né? A gente tem que olhar com muito carinho, verdade? Sim, sim, porque assim, tem prestadores de serviços que têm um bom marketing, vende bem um produto, mas quando o cliente chega, não dá conta, não tem aquele atendimento ali personalizado, um serviço com qualidade, e aí é recomendado por meios de mídias. Hoje a gente tem muitos veículos de mídias que dá para trabalhar bem um certo marketing, mas eles se preocupam só em vender, não no pós. Então, o nosso diferencial hoje é o pós-venda. A gente realmente busca relacionamento com os clientes. Isso aí tem fidelizado cada vez mais os nossos clientes. Excelente. Matheus estava falando, né? Até chegar aqui, você caminhou bastante. Agora eu quero falar da sua vida um pouco antes de empreender ali, quando você trabalhava na loja do seu padrasto. Como é que era a sua vida como jovem, como estudante? Como você equilibrava? Você conseguia fazer tudo? Como é que você se organizou para ser a pessoa que você é? Essa é a pergunta. Sim, no começo era bem difícil, até porque pela minha idade. Eu tinha 14 anos de idade quando comecei a trabalhar com o meu padrasto. E eu comecei a trabalhar sem interesse de dinheiro, não era remunerado, apenas pela oportunidade de estar aprendendo algo, de ser um lado tecnológico. Então, só a oportunidade que ele me deu de trabalhar ali, de aprender algo, para mim foi muito bom. E acabei me identificando nessa área, passei a estudar à noite e tinha que dar conta das obrigações de casa, pela idade que eu tinha. Eu tenho 2 irmãos mais novos, e aí tinha que ajudar em casa, tinha que trabalhar e tinha que estudar. Tinha que
me desdobrar, me esforçar ao máximo e final de semana ainda buscava relaxar, passear, curtir, me divertir, sabe? E sempre dei conta porque eu gostava do que fazia. Então, para mim era muito leve. Isso é fundamental, gostar do que se faz, Sim, verdade? sim, fica muito fluido, porque assim, a gente não pode pensar só no dinheiro, só na remuneração. A gente tem que se identificar, tem que descobrir de fato qual é o nosso propósito e ali a gente mergulha a fundo. Quando a gente descobre, e eu lá na minha adolescência tinha muitas dúvidas. Será que é isso que eu quero para mim? Será que é essa profissão que eu vou levar para minha vida? E com o passar do tempo, eu vi que eu era um técnico de informática, eu não me via como um líder, sabe? Tendo colaboradores, tendo uma empresa de fato. Eu queria me especializar naquela área e fui. E aí terminei os estudos e fui estudando a minha área. Com os recursos que eu tinha, eu digo que eu fui abrir a minha mente mais depois dos 20 anos, tecnicamente. E aí teve um período, um nível, na verdade, que eu já vi que não. Tecnicamente eu já estou completo. Treinei minha equipe também para que ficasse completo e fui desenvolver em outras áreas. Você capacitou as pessoas e seguiu. Sim, sim, isso é importante porque a gente tem que treinar, explorar o melhor de cada um em sua área. Então, se precisar treinamento, mentoria, é um curso, o que quer que seja para a gente aprender, a gente vai aprender. Eu não tenho vergonha de chegar para um mentor e fazer uma consultoria ou de treinar a minha equipe, pagar algum curso, investir na verdade, porque isso nos levará a um caminho, um destino melhor, digamos assim, sabe? Isso é muito generoso, né? Nem todo líder tem essa visão. Muita gente pensa, bom, agora a pessoa vai aprender e vai voar e vai deixar a minha empresa. Sim, sim. E acontece, sabe? E assim, eu não temo isso porque eu quero ser canal. Eu não estou aqui para ser um retentor. Então, se for daquela pessoa voar, se destacar e depois até abrir uma concorrência, Excelente. que bom que eu pude contribuir, porque assim, como aquela pessoa, um dia eu precisei aprender algo, me desenvolver, não tinha a visão que eu tenho hoje, não tinha também quem me instruísse, então foi bem difícil para mim nesse aspecto. Hoje o meu consultor técnico, ele tem um conhecimento técnico melhor do que eu. Se a gente sentar na bancada, ele vai realizar um serviço com muito mais excelência do que eu. Sim. Eu não me envergonho disso, por quê? Porque eu criei ele realmente para ficar melhor do que eu, sabe? E é isso que eu busco, deixar cada um na sua função, com um conhecimento bem elevado, uma prática com experiência assim deslanchante, sabe? Eleva o nível de todos, né? Sim, Quem sim. divide multiplica, aquela frase, aquela Sim, máxima sim. que é real, né? Sim, sim. A gente está aqui para transbordar conhecimentos, ideias, né? E no meu segmento já teve colaboradores que voaram, isso é bacana. A gente treina de novo, forma de novo, se for de buscar novos ares, novas oportunidades, que vá, porque senão a gente vai ter sempre um pensamento escasso. Eu vou ter medo de ensinar, porque ele vai voar, e aí a gente não entende que para a gente crescer a gente precisa de pessoas. Eu vejo Sim. muito isso no meu segmento e em qualquer área. A gente precisa de pessoas, precisa treinar pessoas e delegar. E aí a gente consegue realmente ali criar um ecossistema que vai ficar fluido. Sem dúvida, como eu disse anteriormente, ninguém faz nada sozinho, né? Sim, sim, corretamente. Agora, como é que você se sente quando você oferece uma solução que realmente ajude o seu cliente, que faça com que ele ganhe dinheiro? Porque no fim das contas é sobre isso. Sim, sim. Eu tenho uma certa propriedade para ajudar o cliente na dor dele, na necessidade. Então eu me sinto assim, eu me sinto muito responsável, porque de fato é uma responsabilidade a gente poder ajudar alguém, seja ali um problema que aquela pessoa está tendo no profissional ou no pessoal. Então quando ela te procura, isso é uma grande responsabilidade. A gente tem essa noção, então a gente dá o nosso melhor. Lá na minha empresa a gente não brinca de trabalhar. Eu me importo com todos os setores, desde o atendimento, a bancada, a estrutura técnica, a gente está sempre melhorando, eu estou sempre investindo ali na parte de ferramentas, porque vai ter um acabamento no serviço com excelência, certo? O cliente também, ele não fica desamparado, então a gente está pronto para
tirar todas as dúvidas, para fazer realmente um serviço, uma solução que ele precisa, não fugir ali daquela necessidade do cliente. Então isso aí para mim é muito edificante, saber que eu estou sendo útil e honesto com aquele cliente, ajudando realmente a necessidade dele. Matheus, não à toa a sua empresa ela é 5 estrelas no Google. A que você atribui essa avaliação tão positiva? Correto. A gente atribui pela excelência que a gente entrega. A gente investe no marketing. Existe também um marketing do boca a boca. E tem o Google Meu Negócio, que ele é um portal de transparência. Eu tiro por mim. Às vezes eu estou em dúvida em qual restaurante eu vou, em qual loja. Eu olho antes no Google, vejo as avaliações e eu decido se eu vou ou não. E o cliente ele tem uma experiência até nos comentários, porque todos os comentários são ali os clientes falando, dizendo ali a sua experiência que passou na realização dos serviços que a gente faz lá na loja. Então isso é muito importante, porque o que todos os clientes, todos os usuários buscam hoje é valor, não preço. Então a gente busca agregar valor em todos os processos, na realização de todos os serviços. E isso é muito importante para todo segmento. Sem dúvida. E outro ponto muito importante é a tecnologia, é ter um bom suporte, porque tecnologia é o futuro das empresas, verdade? Sem dúvida. Como é que você procura, como é que você planeja agregar ainda mais a vida dos seus clientes do ponto de vista tecnológico? Tecnológico, a gente busca sempre se atualizar. Porque se você olhar o mercado tecnológico, há 10 anos as redes sociais não eram o que é hoje. Se você olhar hoje, já tem inteligência artificial. E tudo isso a gente tem que se adaptar às mudanças, tá, do mercado, do segmento. Então a gente busca atribuir todos esses fatores, estudar ali ferramentas, equipamentos novos que estão surgindo no mercado, quais os problemas técnicos que esses equipamentos irão apresentar. Então a gente busca já se antecipar para quando chegar lá na nossa empresa, a gente já tem uma certa noção por onde começar. Sim. Além dessa capacitação da sua equipe, que para mim é bem clara já, o que você não abre mão? Quais são os valores primordiais para você como gestor, como líder de equipe? Para mim, cultura. Toda empresa ela tem que ter uma boa cultura. Princípios e valores, porque como eu disse antes, o colaborador ele tem que fazer parte do processo. Eu não abro mão de, não existe princípios negociáveis lá na minha empresa, até na minha vida. Então tem que ter uma transparência, tem que ter aquele diálogo, aquele feedback. Eu tenho que saber a necessidade do meu colaborador, o que é que ele está precisando, o que é que está faltando ali para ele, todo um aparato técnico, ferramentas, insumos, a logística de trabalho. Então eu busco estar atento a todos esses processos, todos esses fatores, para que eles possam se destacar de uma forma bem significativa, digamos assim. Matheus, agora uma curiosidade. Tem alguma história de sucesso, algum case de sucesso, como se diz, que você queira destacar aqui nessa entrevista, de algum cliente que você tenha ajudado demais em alguma situação difícil? Sem dúvidas. Eu tenho histórias com parceiros do mesmo segmento e aí chegaram quando viram ali a política de trabalho da minha empresa e perguntaram a fórmula do sucesso, por que estava dando certo. Cara, como é que tu está fazendo nessa área? Como é que tu está realizando esse serviço? Como é que tu está administrando esse setor? E aí eu cheguei na maior boa vontade do mundo, sabe? Realmente ali para transmitir uma ideia, algo que pudesse elevar também aquela pessoa, aquela empresa. Então, teve sim algumas empresas que me procuraram, uma espécie ali de mentoria até, para eu esclarecer algumas dúvidas, dar algumas estratégias, alguns bizus, digamos assim, que pudessem ajudar eles em algumas áreas. E isso é muito impactante para mim, sabendo que a gente está sendo referência. E eu não falo assim de uma forma pejorativa, que eu venha tomar posse disso para me apropriar e ter uma certa soberba. Mas eu precisei um dia. Mas você hoje é referência no assunto, tem mesmo que dar os seus bizus, que são os conselhos, certo? Suas dicas, né, aí, profissionais. Com certeza. Um dia eu precisei e tive a humildade de perguntar, de
fazer mentorias, consultorias. E hoje, quando eu vejo que eu posso ajudar também, é muito gratificante. Isso aí impacta a gente e nos mostra que a gente está no caminho certo, sabe? Tem muito ainda pela frente, mas que está dando certo e a gente está sendo referência para algumas pessoas e até empresas. É muito bom. Matheus, como é que você enxerga a sua empresa, que é uma empresa jovem no mercado? O que você planeja? Aquela pergunta de ouro, o que você planeja para os próximos 5, 10 anos para a Fortal? Eu planejo hoje criar uma empresa 100% independente, formar novos líderes, para eu conseguir me sair dela e olhar de fora e ver onde é que está pecando, ver o que é que está acertando, para a gente já explorar novos projetos, novas ideias. Então, o futuro para mim é ralar hoje, me dedicar o máximo possível, errar, corrigir, acertar, buscar ali desenvolver algo que venha ficar na melhor forma possível, para que futuramente a gente possa partir para novos ares, digamos assim. Muito bom. Matheus, você é uma pessoa aqui muito calma, muito equilibrada, com 28 anos, que já fez muita coisa, como ele está contando aqui pra gente. Agora eu tenho curiosidade, o que te tira do sério como empresário, como gestor, o que você não admite e que realmente, né, te tira do prumo, e como é que você faz para superar esses momentos? Sim. Para mim, pior do que o amadorismo é você saber que uma coisa é errada e você fazer. Sabe? Não buscar evoluir, melhorar ou corrigir aquela situação. Então, lá na minha empresa, eu até tolero uma pessoa errar, porque é normal, todo mundo erra, porque a gente trabalha com serviço. Então, hora ou outra, alguém vai errar, não vai fazer um serviço bacana, então a gente busca corrigir para realmente entregar um serviço com excelência. O que eu não tolero é o cidadão saber que aquilo é errado, saber que não é correto e permanecer no erro. Para mim não dá, eu não consigo me acomodar e ficar nessa posição. Não assumir aquele erro e não tentar melhorar. Não tentar melhorar, nos dois. Não assumir, porque quando você assume, você corrige. Sim. Certo? E aí, você não assumir que você erra naquela área, que a sua empresa é desleixada no atendimento, no serviço, que você só quer saber do dinheiro. E o dinheiro, ele é menos importante. Dinheiro é a consequência. Isso. Eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar por excelência. E o dinheiro é a consequência, sabe? Então, isso aí é infalível. Trabalhou, se entregou para realizar um serviço espetacular, o dinheiro vem e vem fluido. Sem dúvida. Matheus, pegando este gancho, né? Que conselho você daria para quem começou a empreender agora na sua área? O que é importante para obter sucesso de fato? Começa. O conselho que eu dou é começa. Porque nada começa grande e pronto. E começa, tenta, pode falhar, pode errar, mas não desista. E aí, em seguida, busque evoluir, estudar a área que você está entrando, porque ela busca muito, ela requer um conhecimento geral, tanto técnico, como de líder, como de gestor, comercial, financeiro. Então, estuda todos os fatores que uma empresa realmente precisa, uma assistência técnica, e vai a fundo. Descobre quem você é e vai a fundo verdadeiramente. É infalível, o sucesso vem. Até porque a tecnologia é uma das áreas mais promissoras do mercado, verdade? Com certeza. Eu falo na tecnologia, na minha área, a assistência técnica em notebook hoje, nos últimos 5 anos, ela desenvolveu de uma forma. Se você olhar a pandemia, todo mundo precisou de computadores e notebooks para home office, para estudar em casa. Então, a demanda ela triplicou. Para fazer live. Sim, hoje todo mundo precisa. Aqui mesmo a gente está com o computador ali. Então, tanto para o lado pessoal como profissional. Então, demanda sempre vai ter. Busca fazer o diferencial ali do mercado, estuda o mercado, dá o melhor, e aí você se torna referência também nesse segmento. Aí é infalível. Infalível, com certeza. Muito bom, Matheus. Agora uma mensagem final para quem está acompanhando esse podcast maravilhoso pelo YouTube, Spotify, aqui pela IPTV mesmo. Alguma mensagem que você queira realmente deixar com essa nossa entrevista? Sim, sim. A mensagem final que eu quero deixar é: dê
o seu melhor em tudo. Deem o seu melhor em tudo que você for fazer, seja qual for o segmento. Se especialize, se qualifique com os recursos que você tem. Como eu disse antes, ninguém começa grande e pronto. Mas vá a fundo, não tenha medo. Todo mundo erra, todo mundo falha. Desistir não é uma opção. Seja qual for o segmento, se for na minha área, melhor ainda, busque evoluir em todos os fatores que o sucesso vem sem dúvida. Matheus Ripardo é o nome dele, ele que é empresário de Fortaleza, não tem nem 30 anos. Vocês vão ouvir muito esse nome por aí. Ele que está aqui contando história, inspirando tanta gente nesse nosso Brasilzão. Matheus, por favor, deixa aí suas redes sociais e da sua empresa também. Ok. Segue a gente lá no Instagram, Matheus Ripardo, Matheus com H, e a empresa Fortal Notebook. Tanto tem nas redes sociais, como lá no Google também, que você pode ver as nossas avaliações positivas. É isso aí, Matheus. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Viver e Empreender, no nosso estúdio em São Paulo. Que você volte mais vezes, que você vá na rádio. Quero ir conhecer sua empresa presencialmente também lá em Fortaleza, tá bom? Pode deixar, será uma honra. O prazer é todo meu. Eu agradeço a oportunidade, o espaço. Muito obrigado por esse projeto maravilhoso que é o Empreendedor. E sorte para nós. Sorte para nós, amém. Viver e Empreender fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. E até mais. Tchau, tchau.